67 mulheres foram assassinadas esse ano em Mato Grosso. Homens que respondem por agressão são atendidos por uma equipe multidisciplinar num projeto que quer diminuir esse tipo de crime. São ciclos que têm que ser quebrados. A mulher que foi atacada por cães em Cuiabá conta o medo que passou naquele momento. E aí eu fiquei gritando, socorro, meu Deus, me acorde. O número de jovens eleitores ainda é muito baixo em Mato Grosso. Por isso, a Justiça Eleitoral vem incentivando a faixa etária entre 16 e 17 anos a participar do processo eleitoral. Faz parte do nosso futuro, né? É o MT2 que já está no ar. Olá, boa noite. O número de mortes provocadas por acidentes de trânsito aumentou em Rondonópolis. E quando as vítimas sobrevivem, precisam de um longo tratamento de habilitação para voltar à vida normal. O William lembra com angústia do acidente que sofreu. Ele ficou com sequelas na perna depois de um carro ter atingido a moto que ele estava. O carro contramão e bateu de frente, né? E ele não prestou socorro, desceu do carro, viu que eu estava lá, que eu estava vivo, que eu gritei socorro. Ele voltou para dentro do carro e seguiu viagem. Foi fratura exposta, eu perdi um pedaço do talos, né? Que é um osso que a gente tem no ligamento do pé, para o pé fazer o movimento de subir e descer. A quantidade de acidentes em Rondonópolis chama a atenção. Por que está acontecendo tanta imprudência? Falta de formação dos condutores, falta de educação dos condutores, falta de respeito por parte dos condutores de moto principalmente. Entendeu? Você não vê mais motociclista aqui na cidade respeitar o sinal. Em Rondonópolis, os motociclistas são os que mais se envolvem em acidentes. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública mostram que de janeiro a agosto foram 368 acidentes envolvendo motos. Os flagrantes feitos pela nossa equipe em menos de meia hora mostram quase tudo que não pode. Motociclistas e motoristas furando o sinal vermelho. E muitos desses acidentes podem levar à morte. E aí os números contabilizados pela Secretaria de Segurança Pública também se destacam. Nos primeiros 8 meses de 2020, foram 40 mortes no trânsito em Rondonópolis. Em 2021, foram 49 mortes no mesmo período. E quem sobrevive para contar a história precisa enfrentar uma série de tratamentos. O Centro de Reabilitação Nilmo Júnior já atendeu neste ano mais de 800 pacientes vítimas de acidentes de trânsito. Nos últimos 2, 3 meses houve um aumento, né? A gente calculava uma média de mais ou menos em torno de 80 a 90 acidentes. No último mês, nós atendemos 134 pacientes que sofreram algum tipo de acidente de trânsito, podendo ser carro ou motos. Mato Grosso já registrou este ano 67 feminicídios. Para tentar conter essa violência, foi criado em Várzea Grande um grupo de trabalho para atuar diretamente com os homens agressores. Para isso, já está sendo realizado um projeto piloto que futuramente pode ser implantado em todo o estado. Este homem, que não quer ser identificado, foi casado por quase 20 anos. Ele conta que nesse período, ele e a ex-mulher tiveram muitas brigas, mas nunca se agrediram fisicamente. Durante a separação, a ex conseguiu na justiça uma medida protetiva contra ele por perturbação. Era mais agressão verbal, né? Quando eu fui intimado, o oficial chegou em casa às 6 horas da manhã para me dar intimação, eu estava com a medida protetiva. Cara, aquele dia pra mim foi um choque, né? Assim como existe o ciclo da mulher, também existe o ciclo do homem, que são ciclos que têm que ser quebrados, porque a violência ela fica reiterada e ele nem percebe, ele nem se reconhece violento, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam reconhecer a situação de violência no âmbito familiar. Outros 9 homens participam do projeto piloto Ser Mais. O objetivo é que durante cada um dos 6 encontros, eles reflitam as ações,
os comportamentos e as atitudes que levam ao ciclo da violência, substituindo assim pelo diálogo na construção de relações saudáveis pautadas no respeito. O projeto é uma parceria da Vara Especializada da Violência contra a Mulher de Várzea Grande e o Univag. Esse atendimento será individual, primeiramente, esse acolhimento, para a gente tentar entender qual foi o problema, o que levou o homem à prática do suposto delito. E, posteriormente, aí sim ele é encaminhado para grupos reflexivos. De acordo com dados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, este ano foram registrados 67 feminicídios, que é um homicídio praticado contra a mulher em decorrência do simples fato de ela ser mulher. Já medidas protetivas de urgência foram 6.576 até setembro deste ano. Em 2020, durante todo o ano, foram 8.169. Já as ações penais de violência contra a mulher foram 3.212 até o mês de setembro deste ano. Para frear essa situação e acabar com a violência, a expectativa é que esse projeto seja levado para todo o estado. Esse grupo ele está sendo impositivo, né? Mas a gente está tendo um feedback muito interessante, porque assim, o curso tem uma duração e a gente está vendo que os homens eles estão ficando além da duração do curso, porque realmente eles estão querendo conversar sobre isso, eles estão querendo entender como eles fazem para trabalhar diferente dentro de casa essa relação familiar, né? O pedido de abertura de uma comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro foi lido hoje na sessão da Câmara de Cuiabá. Emanuel Pinheiro está afastado do cargo por decisão da Justiça há uma semana. Ele e mais 4 pessoas são investigadas pelo Ministério Público e Polícia Civil, num suposto esquema de contratações irregulares de servidores da Secretaria Municipal de Saúde em troca de apoio político. Apesar do pedido de comissão processante ter sido lido, a votação ficou para a próxima quinta-feira. Uma comissão processante é algo tão sério que pode chegar a um pedido de cassação do mandato do prefeito, caso os vereadores entendam que ele cometeu crimes que o impeçam de seguir no mandato. Por isso, a oposição sabe que vai ser difícil emplacar a comissão, até porque Emanuel Pinheiro tem o apoio da maioria na Câmara. Na sessão desta terça, Marcos Pacola fez um apelo aos colegas para que pelo menos leiam a denúncia do Ministério Público e a decisão que afastou o prefeito. Estão muitos aqui se atentando e achando que a denúncia, o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro foi simplesmente por cargos temporários. E não é isso. É pela forma como se foi decidido o Prêmio Saúde, é pelo não cumprimento de TAC do Ministério Público, é pela tentativa de obstrução de justiça de algumas ações do próprio GAECO, que foi impedida de acessar materiais da Secretaria. Então, leiam a denúncia toda. Mas até uma vereadora da oposição está contrária à abertura da comissão. É Edna Sampaio, do PT. Não existe um processo legal que possa dizer o prefeito cometeu este crime. O que existe é uma ação do Ministério Público que foi buscar provas, o Ministério Público está certo, o afastamento do prefeito no entendimento da Justiça está correto. Agora, para a Câmara agir, é preciso ter um processo legal instituído, um crime comprovado. Durante a leitura do pedido, houve um impasse entre os vereadores Marcos Pacola e Diego Guimarães com o presidente Juca do Guaraná Filho, porque faltariam documentos do autor do pedido, o suplente de vereador Felipe Correia. Diante do impasse, o presidente da Câmara decidiu adiar a votação para a próxima sessão, marcada para esta quinta-feira. O prefeito afastado, Emanuel Pinheiro, nega todas as acusações. E hoje o advogado dele, Francisco Fayad, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça pedindo o retorno dele ao cargo. Ainda não há uma decisão. A seguir, Tangará da Serra realiza mutirões para a aplicação da primeira dose contra a Covid. Mesmo com as campanhas, a procura pela vacina ainda é baixa, principalmente entre os adolescentes. Em Tangará da Serra, o dia foi de repescagem da primeira dose para a população acima de 12 anos. Quem tem agendamento da segunda dose para o mês de novembro também teve a chance de antecipar a imunização.
Mesmo com os mutirões e horários mais flexíveis, a procura pela vacina continua abaixo do esperado. A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é o reflexo dessa baixa adesão daqui a alguns meses. Quando o esquema é incompleto, nós não conseguimos garantir anticorpos com qualidade, anticorpos neutralizantes por um período prolongado de tempo. Nós veremos o resultado desses que estão faltando, estão atrasados, daqui a alguns meses, já em forma de manifestação da doença. A repescagem para a primeira dose e antecipação da segunda começou nas primeiras horas da manhã, mas o dia seguiu assim, com pouco movimento aqui no polo de vacinação. Foram disponibilizados aí mais de 6.000 doses ao total de todos os fabricantes e até agora, pelo um levantamento, fizemos um pouco mais de 1.000 doses. Estamos conclamando a população a vir finalizar o seu esquema ou iniciar o seu esquema, porque a nossa dose de esperança se tornou agora em dose de cidadania. Além dos adolescentes, os idosos também puderam se vacinar com a dose de reforço. Para a minha idade de 70 anos, eu já acho importantíssima. Imagine os jovens que têm uma vida toda para frente, precisam se cuidar, que eles venham tomar vacina, porque a gente sente até pena que é poucos jovens aqui para tomar. A Jéssica estuda de manhã e se programou para garantir a vacina no período da tarde. Para ela, essa primeira dose representa segurança na volta às aulas presenciais. Acho que vou ficar bem mais segura e assim eu vou poder confraternizar com os meus colegas, né, de forma mais segura. Vamos então aos dados da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. Vejamos, foram registrados 474 novos casos de Covid em Mato Grosso. Desde o início da pandemia até agora, são mais de 546 mil casos da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 7 óbitos. Em Mato Grosso, o coronavírus já provocou a morte de 13.922 pessoas. Do total de contaminados, mais de 530 mil pessoas estão curadas. Vamos ver agora como está a vacinação em Mato Grosso. O total de vacinados com a primeira dose é de 2.413.337, 67,65% da população do estado. O número de pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única já passa de 1.616.226, ou seja, 45,31% da população. E 59.718 receberam a dose de reforço no estado. Em Várzea Grande, pais e alunos denunciam que, mesmo depois do retorno das aulas 100% presencial na rede estadual, o transporte escolar continua atendendo apenas metade dos estudantes. Estamos no bairro residencial Novo Mundo, já saída de Várzea Grande para Nossa Senhora do Livramento. São pouco mais de 6 horas da manhã, horário de passagem do ônibus escolar, mas nem todos os alunos podem subir. A gente segue a ordem, né? Então, as escolas estão cumprindo 100% presenciais, mas o ônibus ainda não. Desde que as aulas no estado voltaram a ser 100% presenciais, os pais têm encontrado dificuldade para levar os filhos para a escola. É que os ônibus cedidos pelo município continuam trabalhando com 50% da capacidade. E o revezamento de grupo por semana, quando era o sistema híbrido, permanece. A Elis tem 2 filhos que estudam e estão em turmas de viagens diferentes. Ela é o grupo A, ele é o grupo B. A semana que ela vai, ele não vai. Aí a semana que ele vai, ela não vai. Aí assim, eu tentei conversar com a mulher, né, do ônibus, falei, olha, não tem condições dele ir sozinho, ele voltar sozinho. Aí quer dizer que ela entra dentro do ônibus e ele vem no sol quente, sendo que tem lugar para ele vir. Moram num conjunto pelo menos 50 crianças e adolescentes que estudam em colégios da região. Os 2 principais são o Ubaldo Monteiro da Silva e o Milton Figueiredo, cerca de 3 quilômetros do bairro. Para que o filho da Gislane não perca a aula, ela tem que deixá-lo muito cedo na escola. Eu deixo ele 6 horas da manhã praticamente, ele fica até 7 horas para assistir
fazer a higienização das mãos, álcool em gel, né, a temperatura. Esse é o acesso do residencial Novo Mundo para os outros bairros de Várzea Grande. As crianças que não conseguem pegar transporte escolar, se não forem levadas pelos pais, elas têm que cruzar a rodovia 070, movimentada e perigosa. Por isso, muitos responsáveis preferem que os filhos faltem às aulas do que deixar que eles corram esse risco. É o que está acontecendo com o Paulo Henrique, filho da Rosilene. Ele ainda não foi para a escola. Não tenho condições de levar ele para a escola de conta própria, porque a gente não tem condição. Aqui o bairro é afastado e mesmo que eu leve, eu não tenho condição de buscar. A Iana conta que em alguns dias da semana os filhos dela têm aula até mais tarde. Só que o transporte vem embora mais cedo. Meu filho chegou em casa falando que perdeu prova, porque teve a prova no 5º horário e ele não pôde ficar para assistir. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Várzea Grande, os veículos estão rodando com 50% da capacidade, porque as escolas do município continuam em sistema híbrido e que o secretário municipal de Educação vai avaliar o pedido dos pais do residencial Novo Mundo, porque os ônibus rodam de acordo com as necessidades apresentadas pelas escolas. Disse ainda que o município não recebeu pedido para fazer o transporte dos alunos em horários diferenciados. Daqui a pouco, mulher atacada por cães conta o que pode ter acontecido para os animais agirem com violência. A gente volta em instantes. Já está em casa a cuidadora de idosos que foi atacada na semana passada por 2 cães em Cuiabá. Ela teve ferimentos em várias partes do corpo. Os cachorros só largaram a vítima depois da intervenção da Polícia Militar. Um dos animais foi morto a tiros. Hoje, a dona Domingas conversou com a nossa equipe e contou como tudo aconteceu. Mordidas e ralados por todo o corpo. Dona Domingas teve que raspar a cabeça para costurar os cortes. Eu tomei anestesia geral. Quando eu cheguei, já fui para o centro cirúrgico. A senhora sentia muita dor? Muita dor. O ataque aconteceu há uma semana na casa onde Dona Domingas trabalhava como cuidadora de uma idosa de 94 anos por quase um mês. Cheguei lá, encontrei a outra cuidadora. Aí ela contou para mim que tinha que fazer isso, né? Tinha que limpar lá, canil e tal. Ah, tudo bem, né? A senhora repetia aquela ação há quase um mês. Naquele dia, aconteceu algo de diferente? Sempre eu estava pondo primeiro a comida, depois que eu limpava. Aí fiz o contrário, aí eu acho que foi isso. As câmeras de segurança da casa registraram todo o ataque. A imagem impressiona. Virei a costa para abrir a cancelinha. Quando eu virei a costa, ele já me atacou pelas costas, eu caí. Com muito custo, eu consegui sair do canil, abrir a cancela, mas quando eu abri, o outro já passou na frente. Eles me arrastaram assim, no chão. E aí eu fiquei gritando, socorro, meu Deus, me acorde. Eu achei na hora que eu já ia morrer. Os vizinhos chamaram os policiais do 10º Batalhão da PM, que fica próximo à casa, para socorrer a cuidadora de idosos. Tentei entrar pelo portão, só que não consegui. Aí eu subi ao muro e já visualizei os 2 cães em cima dela mordendo. Eles estavam bastante agressivos. Aí eu tive que, eu efetuei alguns disparos, que a única ferramenta naquele momento que eu tinha era a arma de fogo. É uma satisfação que não tem preço ver a Dona Domingas viva, é uma satisfação sem tamanho. Dona Domingas segue agora se recuperando dos ferimentos e continua cuidando dos cachorrinhos que tem em casa. Nunca teve problema nenhum com eles? Sempre gostou muito de cachorros? Desde pequena que eu tinha cachorrinho na minha casa. Sempre conviveu com cachorro? Sempre convivi. Fica algum trauma? Não, graças a Deus não tenho nenhum trauma na minha cabeça, nem Deus é de deixar. A Justiça Eleitoral tem incentivado jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor. Em Mato Grosso, o percentual do eleitorado nessa faixa etária ainda é bem pequeno. Eles não são obrigados a votar, mas se quiserem, já podem tirar o título de eleitor para exercer esse direito à cidadania em 2022. O incentivo vão receber da Justiça Eleitoral, que vai marcar presença nas escolas, orientando os jovens sobre a importância do voto. A Justiça Eleitoral vai visitar as escolas virtualmente, demonstrando que há apenas um caminho para que nós possamos avançar como sociedade. É através do voto.
Hoje, em Mato Grosso, 15.834 eleitores têm entre 16 e 17 anos. Eles representam 0,68% do eleitorado do estado, que é de mais de 2.300.000 pessoas. Para aumentar esse percentual, o TRE vai levar em conta a capacidade de amadurecimento rápido que esses jovens têm. Eles estão na idade de muitas transformações. Afinal, é a passagem para a vida adulta. Entre tantas decisões que precisam tomar para definir o futuro, também estão aquelas ligadas ao destino de todos nós, de todo o país. Daí a importância de saber votar. Nesta escola estadual em Cuiabá, a professora Ana assumiu a tarefa de orientar os alunos sobre essa responsabilidade. As aulas de geografia têm momentos de reflexão sobre as escolhas políticas que devemos fazer em todas as eleições. É importante que eles participem, que eles aprendam a votar, que eles investiguem, os candidatos e, após as eleições, possam estar cobrando o que foi prometido no período eleitoral. Os estudantes já aprenderam que, para fazer a melhor escolha, é preciso estar bem informado sobre os candidatos. Sempre é muito bom ter os dois lados da notícia e sempre imparcialidade. Tem que ter bastante amadurecimento para conseguir votar certo hoje em dia. Uma boa parte deles já decidiu fazer como a Kailane, que vai tirar o título de eleitor ainda este ano, para votar com consciência no ano que vem. Faz parte do nosso futuro, né? Faz parte da nossa nação, da nossa população, do nosso tudo. O pedido do título de eleitor pode ser feito no site tse.jus.br. É preciso tirar fotos do comprovante de residência, da carteira de identidade e do certificado de reservista, se for homem maior de 18 anos. E tem que fazer uma selfie com a identidade na mão. Você se lembra daquele design gráfico de Sinop que criou um casco para uma jabuti por meio da computação gráfica? Pois é, o nome dele agora vai para o livro dos recordes, o Guinness Book. Foram 2 meses na elaboração do projeto e 10 dias de impressão para a criação da primeira prótese de casco de jabuti feita em impressora 3D. Esta é a primeira do tipo feita no mundo e fez o nome do Cícero entrar para o livro dos recordes. Eu me senti muito feliz e satisfeito pela possibilidade de utilizar a computação gráfica, que é uma área que eu trabalho há muitos anos, para salvar vidas. O Cícero faz parte de um grupo de 6 profissionais espalhados pelo Brasil que utiliza a computação gráfica para resolver problemas da veterinária. Foi nesta sala que ele desenvolveu todo o projeto, que foi parar no Guinness Book, o livro dos recordes. Nós tínhamos uma equipe de profissionais que trabalhavam com próteses, já havíamos trabalhado com outras próteses antes, e surgiu a possibilidade de fazer a prótese dessa jabuti, que havia sido vítima de um incêndio e que precisava urgentemente de um casco, por conta da possibilidade até de óbito. Quem recebeu a prótese foi a Fred, que perdeu o casco em 2015 depois de ficar gravemente ferida em um incêndio florestal em Brasília. O casco artificial ajudou o animal a se reintegrar na natureza. Evolutivamente falando, o casco ele é uma extensão uma comunicação, na verdade, entre o osso externo e a coluna. E ele tem a função de proteger as estruturas mais importantes do organismo dela, como os pulmões, coração, fígado, enfim, toda a região de víscera dela. E sem o casco, era capaz a gente, com o dedo, perfurar ela igual a gente fura um bolo, assim, e chegar nesses órgãos tão importantes. A gente criou publicações, artigos científicos que vão ser publicados e alguns que já foram publicados. Através desses artigos, as pessoas podem replicar e continuar essa pesquisa até melhorando o que já foi feito. Então, nesse sentido, a gente espera que as pessoas bebam dessa fonte e gerem novos trabalhos. Do ponto de vista científico, foi um marco enorme, não só para nós, como para a comunidade científica mesmo, porque não existe nenhum relato de um animal em condições tão severas sobrevivendo. Então, isso foi incrível, porque, sem dúvida, mostrando para a comunidade científica, através da mídia ou através de trabalhos publicados que a gente publicou sobre ela, a gente consegue mostrar para outros colegas pelo mundo
a capacidade que esses animais têm de se regenerar, de se recuperar. Eles só precisam de condições para que isso aconteça. O Ministério Público Estadual recorreu da decisão que condenou a tenente Isadora Ledur do Corpo de Bombeiros pelo crime de maus tratos, no caso que terminou na morte do aluno Rodrigo Claro. De acordo com o Ministério Público, a oficial incorreu no crime de tortura qualificada, que resultou em morte, razão pela qual, diz a decisão, sua condenação pela sua conduta criminosa é imperiosa. A Prefeitura de Cuiabá estabeleceu novas medidas quanto à pandemia. Foi revogado o toque de recolher que funcionava de 2 às 5 da manhã. O ponto eletrônico para controle de frequência dos servidores públicos municipais foi reativado. O decreto foi assinado pelo prefeito em exercício, José Roberto Estopa, e publicado na Gazeta Municipal. O MT2 termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você segue acompanhando as notícias do nosso estado no G1 Mato Grosso. E amanhã no Bom Dia Mato Grosso, a partir das 6 horas da manhã. A gente encerra com imagens ao vivo da capital de Mato Grosso. Essa é a Avenida Fernando Correia, que nesse ponto aí está uma movimentação de certa forma tranquila, né, para essa região aí. Agora nós temos a avenida, aí sim a movimentação é bem grande neste momento, muita gente vai lá para os bairros da região da Grande CPA. Essa é a Avenida do CPA, a historiadora Rubens de Mendonça. Aliás, uma belíssima imagem. Neste momento faz 28 graus na capital de Mato Grosso. Como eu já disse, a gente fica por aqui. Também temos um bom clima aí com 65% de umidade relativa do ar. Um abraço e até amanhã.